A gente abre essa edição falando sobre o IPCA, né? Índice importante, inflação do mês de março no Brasil ficou em 0,71%. O número vem abaixo das expectativas do mercado, que estava esperando ali uma elevação de 0,77%. Porém, no acumulado aí do ano, o indicador já representa uma alta de 2,09%. E se a gente for considerar os últimos 12 meses, a inflação fica em 4,65%. Segundo o IBGE, o grupo de transportes foi o que teve aí o maior destaque e peso na inflação, responsável, inclusive, por 0,43 ponto percentual do IPCA. O aumento já era esperado por conta do aumento do etanol e da gasolina, influenciados também principalmente pelo retorno da cobrança de impostos federais, anunciados, né, no início do mês passado. A gente continua falando sobre este tema e muito mais agora, ele chegando aqui junto comigo, Felipe Nascimento. Muito bom dia para você, Felipe. Oi, Paula. Bom dia para você. Ótima terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, inflação saiu hoje, o indicador mais importante aguardado pelo mercado nessa terça-feira. A gente monitorando, a expectativa do mercado era de um crescimento de 0,77, veio 0,71% de alta, mostrando aí esse arrefecimento na inflação, contando inclusive com a inflação de março do ano passado, mostra uma queda ainda maior, que estava acima de 1%, inclusive no gráfico que o próprio IBGE trouxe aqui para a gente consegue ver a evolução do IPCA ao longo dos meses. A gente tem aqui de abril do ano passado acima de 1%, batendo julho do ano passado menos 0,68%, mostrando essa deflação. Depois a inflação continua subindo até chegar em 0,71% em março desse ano. Em fevereiro desse ano estava 0,84%, mostrando um arrefecimento. E como você bem trouxe, né, Paula, esse crescimento aí é bastante importante e maior contribuição desse 0,71%, 0,43% foi justamente transportes com combustíveis, né, com essa reoneração, volta da cobrança dos impostos, essa cobrança do PIS/COFINS também acabou impactando bastante. O que eu consegui apurar aqui em relação a essa inflação é que o mercado parece que está avaliando com bons olhos, está vendo com bons olhos essa inflação de 0,71%, principalmente por conta da inflação de serviços, que teve uma forte queda em relação a fevereiro. Passou de 1,4% em fevereiro. A gente falava bastante sobre inflação de serviço, que a inflação de serviço veio bastante alta em fevereiro, pressionando inclusive o Banco Central a manter os juros mais altos para tentar segurar um pouco essa inflação, para não ter uma expansão ainda maior da inflação de serviço, mas de 1,4 caiu para 0,25, inclusive com uma queda nos núcleos. Eu estava até conversando agora há pouco com o professor Alexandre Cabral, Paula, e ele me disse que isso é um bom sinal, né, essa inflação de serviço arrefecendo, que talvez, né, tem outros indicadores para serem apresentados ainda até a próxima reunião do Banco Central, que acontece no começo do mês de maio, mas que pode sinalizar uma pressão aí para o Banco Central não baixar juros, não sinalizar queda de juro, mas tirar aquela sinalização de aumento. Porque a gente lembra na última reunião do Banco Central, eles falaram, olha, se necessário a gente pode voltar a pensar num aperto monetário, a gente pode retomar o ciclo de aperto monetário. Isso as palavras do Banco Central, tanto no comunicado quanto na ata. Então, essa redução na inflação de serviços pode sinalizar que o Banco Central já começa a monitorar a manutenção do juro na próxima reunião, sem a sinalização de alta, e nas próximas reuniões pode voltar a pensar em cortar juros. A gente sabe que o juro mais alto acaba sendo uma grande questão importante na economia brasileira, inclusive a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, muita pressão de alas do governo sobre o Banco Central para reduzir os juros, e com essa inflação menos acelerada, isso pode tornar ainda maior a pressão de alas do governo. Ontem mesmo até o Cabral comentava, né, que a própria presidente do PT gosta de ir às redes sociais para pressionar o Banco Central, falar que é absurdo taxa de juros nesse patamar. Com a inflação de hoje, pode ser que a gente veja um movimento um pouco mais coordenado contra a manutenção dos juros nesse patamar, Paulo. Então, essa inflação de serviço
está animando bastante o mercado. Estou vendo muita repercussão positiva de atores do mercado, né? Sobre essa inflação de serviço desacelerando. Paula. Inclusive, Felipe, também estou olhando aqui os comentários, muitos, né, agentes aqui do mercado acreditam que já é uma sinalização, então, de que a taxa de juros começou realmente a fazer efeitos justamente no setor de serviços, né, no qual impacta bastante essa queda de 1,41, como você falou, para 0,25% aí no núcleo de serviços, mostra exatamente, né, o impacto aí justamente na inflação ali de oferta e demanda, né, no qual o próprio presidente fala que a gente não tem muita oferta da questão da demanda, inflação de demanda, tá aí mostrando agora uma desaceleração, e serviços subjacentes também teve uma queda, viu, Felipe? De 0,55% para 0,35%. Inclusive, esse índice, né, o IPCA tão esperado, traz aí sinalizações importantes, além, né, da inflação como um todo ter vindo abaixo do que o mercado esperava, mostrando ali uma leve, né, vamos dizer assim, um arrefecimento um pouquinho menor do planejamento. O mais importante é olhar para o núcleo. Dentro desse núcleo, a gente viu a queda ali dos bens industriais caindo de 0,53 para 0,26%. E serviços de 1,41 para 0,25 e serviços subjacentes também registrando queda, de 0,55 para 0,35%. Ô Paulo, e a gente já consegue ver, inclusive, um reflexo desse otimismo no mercado financeiro. O índice futuro abriu com um gap de alta, né, e já sobe 1,25%, né, o Ibovespa futuro, já trabalhando na casa dos 103.380 pontos, abriu com o gap de alta e vem subindo, né, ao longo desse dia 11 de abril. Uma outra repercussão positiva a gente vê na curva de juros, né, a curva de juros fechando, o juro futuro caindo, né, mostrando que talvez hoje seja um dia de otimismo no mercado financeiro, com essa inflação que aos olhos de muitos analistas veio bastante boa, mesmo acelerando, né? Mesmo, na verdade, com alta de 0,71, desacelerou em relação a fevereiro, que veio numa alta de 0,84. Então, de 0,84 para 0,71 foi uma desaceleração, mesmo mostrando essa alta. E o juro futuro caindo, viu, Paula? 1%, 0,5%, até a ponta longa caindo 0,8%, a ponta curta caindo entre 0,5% e 1%, mostrando aí uma repercussão até interessante de positiva no mercado. Talvez a gente consiga ter um dia um pouco mais animado no mercado financeiro nessa terça-feira. Inclusive, estou olhando aqui, né, sempre olhando as repercussões de grandes profissionais. Rafaela Vitória, economista, chefe do Banco Inter, que está sempre aqui com a gente, ela acaba de trazer, né, aqui a opinião dela, a visão dela, justamente em relação a este, né, resultado agora do IPCA. Ela falou aí exatamente, né, mostrando aí o quanto acabou sendo surpreendentemente até positivo esse índice, né, vindo um pouquinho menor do que a expectativa, e ela frisa também aqui, ela fala assim, ó, surpresa de baixa nesse IPCA de março de 0,71% contra 0,77% esperado pelo mercado. A inflação de serviços teve forte queda em relação a fevereiro, também destacando aqui, principalmente a média dos núcleos, que caiu para 0,36%, a alta do mês muito concentrada, que já era o esperado por conta da reoneração dos impostos em relação aos combustíveis, gasolina e energia, que ela traz aqui, né, a alta que chama a atenção, mas que já era o esperado. Aí ela fala o seguinte, no acumulado dos 12 meses, vale atentar também que a expectativa do mercado era 5,6% e caiu para 4,65%, o que pode trazer aí, né, segundo ela, vem muito em linha com o que você falou, né, Felipe, é uma sinalização importante para as próximas reuniões do Copom, né, exatamente aí trazendo uma sinalização de uma leitura podendo ser diferente, o comunicado, o tom ali que veio do último comunicado mais hawkish, a gente tem daí, ela fala justamente isso, né? Essa queda pode ser agora um ponto muito importante para as discussões sobre afrouxamento da política monetária já para as próximas reuniões do Copom. Pois